e comercialização. Estamos mobilizando recursos do Tesouro do Estado, das agências financeiras do Estado, mais um passo que é o Plano Safra Federal, né? Que aumentou 14% em relação ao ano passado e que aportou ao Rio Grande do Sul mais alguns bilhões de reais. Nós estamos preparados, portanto, para assegurar investimento de até 5 bilhões de reais. Caso seja necessário, também estamos preparados para ampliarmos esses recursos de tal forma a atendermos toda a demanda dos produtores do estado do Rio Grande do Sul. O anúncio foi realizado aqui em Canguçu, pois a cidade apresenta o maior número de agricultores familiares da América Latina. Dos 50 mil habitantes, 11 mil são pequenos agricultores. E uma produção diversificada feita pela agricultura familiar. O governador e o ministro entregaram 2 caminhões caçamba e equipamentos agrícolas para a comunidade da região. Visitaram uma horta e ainda inauguraram o Rincão Digital, um telecentro com 13 computadores equipados com internet que vão poder ser utilizados para a capacitação dos produtores rurais. Internet sempre bem-vinda na cidade e no campo. A Carta de Conjuntura da Fundação de Economia e Estatística de junho analisa a importância da agricultura para a economia do Estado. Em 12 dos últimos 13 anos, a participação do Rio Grande do Sul na renda nacional está condicionada ao avanço da agropecuária, que responde por cerca de 1/3 do PIB no Estado. E vai ser certamente um dos principais assuntos no debate eleitoral na disputa pelo governo gaúcho que se aproxima. E nós ampliamos essa análise da FEE com o economista da Fundação, Rodrigo Faix, ele que fez este artigo de capa da Carta de Conjuntura. E isso muito em cima da indústria de máquinas agrícolas, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, é verdade. É praticamente um mantra já repetido entre os economistas que o desempenho da economia gaúcha depende cada vez mais do desempenho do campo, né? Nesse trabalho a gente procurou demonstrar também que a indústria gaúcha ela tem dependido cada vez mais do desempenho da agricultura nacional, né? O desempenho recente, aí nos últimos 10 anos, a indústria de transformação do Estado cresceu cerca de 12%, enquanto que a indústria de máquinas e equipamentos, que a metade dela é composta pela produção aí de máquinas, implementos voltados para a agricultura, cresceu mais de 60%, né? Então, aumentando a sua participação e contribuindo decisivamente para o desempenho positivo da indústria nesse período. E nós não podemos pensar só na produção do Rio Grande do Sul. Nós temos que ver, por exemplo, o centro-oeste brasileiro, a região do Cerrado, que foi incorporada à área de produção em nível nacional e que leva muitas máquinas daqui para culturas que nós não temos aqui, como café, algodão, cana-de-açúcar. Exatamente, né? A indústria de máquinas e implementos agrícolas gaúcha, ela foi criada para abastecer o mercado regional, como a área de produção e a produtividade avançou mais em outras regiões do país, nós nos beneficiamos com isso, né? Já tendo acumulado esse saber fazer equipamentos agrícolas e tendo investido significativamente no período mais recente em pesquisa, desenvolvimento de produtos adequados à agricultura moderna, principalmente nessa área da agricultura de precisão que tem se destacado bastante. E nós temos grande parte destas indústrias concentrada na metade norte do Rio Grande do Sul. Mas temos alguma coisa aqui em Canoas, em Montenegro também, tratores, colheitadeiras, plantadeiras. Isso ajuda na geração de mão de obra também, de emprego? Sem dúvida, né? Essa indústria está bastante localizada em regiões que não têm uma tradição industrial tão forte, né? Então existe uma especialização produtiva regional na produção de máquinas e implementos agrícolas, o que gera como consequência que praticamente uma boa parcela do desenvolvimento regional gire em torno do desempenho desse setor, né? O emprego de 2006 até 2012, que são os dados disponíveis, nesse segmento mais do que dobrou no estado e algumas regiões despontam aí com uma atração de mão de obra qualificada bastante significativa de regiões tradicionalmente ofertadoras de mão de obra qualificada, que têm centros profissionais de qualificação dessa mão de obra e que pagam salários bastante acima da média da indústria do estado do Rio Grande do Sul.
E que tendência sinaliza em médio prazo, por exemplo? Nós tínhamos uma indústria calçadista forte aqui no Rio Grande do Sul, fazíamos máquinas para esse segmento. Hoje ela não existe mais. E na produção de máquinas para o agro, o que se pode esperar? Eu acredito que seja um cenário bastante positivo, embora no curto prazo, nesse ano, por exemplo, o desempenho do setor possivelmente não será tão favorável quanto o ano passado, que foi marcado aí por recordes de produção, mas a produção agrícola continua avançando no Brasil, a demanda externa por alimentos continua crescendo, os preços, apesar de terem caído um pouco, continuam bastante remuneradores ao produtor rural, né? É um cenário positivo e, em havendo condições de crédito adequadas para a compra de máquinas e equipamentos, sem dúvida o produtor rural ele vai fazer os investimentos que garantem também ganhos de produtividade e melhoria da produção na sua propriedade. Em relação a essa tecnologia na área das máquinas agrícolas, vocês também detectam que a gente vai continuar avançando, que o mercado quer isso e nós não ficamos só dentro do Brasil, exportamos muito as nossas máquinas e vamos para a área de armazenagem com os nossos silos que vão para o Oriente Médio, tratores, colheitadeiras, plantadeiras aqui para a Argentina, embora tenha um contencioso com o país vizinho, mas para outros países também ajuda até a equilibrar a nossa balança comercial em nível nacional. As empresas gaúchas, elas parecem estar bastante atentas à necessidade de realização de investimentos em pesquisa e desenvolvimento, adequação dos seus produtos às diferentes realidades do campo nos seus mercados consumidores, né, tendo ofertado produtos adequados a essas realidades, né? Então, essa incorporação tecnológica, o produto que hoje é vendido é bastante diferente do produto que era vendido há 10 anos atrás e o Estado tem se destacado aí, seja pelo registro de patentes, né, seja pela oferta contínua de produtos de intensivo potencial tecnológico nesse setor. Então a gente pode esperar mais crescimento para a indústria vinculada ao agro aqui no Rio Grande do Sul e também em nível nacional. Sem dúvida. E a economia gaúcha é que se beneficia com isso. Com esse crescimento, então, de todo o país, nós também temos esse transbordamento para a nossa indústria local e para o desenvolvimento do Estado. Rodrigo Faix, economista da FEE, reforçando o que a gente sabe, que não fica só aqui dentro, não, a máquina produzida no Rio Grande do Sul, a colheitadeira, a plantadeira, o trator, vai para o mundo afora e ajuda na economia do Rio Grande do Sul. E em instantes, a nossa reportagem acompanha uma vistoria da Conab em silos com estoques públicos para mostrar o que é fiscalizado. A Companhia Nacional de Abastecimento mantém técnicos para fiscalizar os estoques públicos de grãos. Nossa reportagem acompanhou uma visita para mostrar a importância dessas vistorias rotineiras. Parte do arroz que essa empresa produz no Rio Grande do Sul e em Goiás é armazenada em Viamão, na região metropolitana de Porto Alegre. E mais de 25% do produto que está nesses silos já foi adquirido pela Companhia Nacional de Abastecimento. Em alguns casos, o produto pode ficar guardado por até 5 anos, estratégia utilizada pelo governo federal para equilibrar os preços no mercado. São os chamados estoques reguladores. Se houver assim uma enchente grande, alguma catástrofe, o governo usa esse produto para atender essas populações, né? Ele pode usar, e principalmente na hora que o produto tiver no mercado, por exemplo, o arroz, ele está com um preço muito elevado, o governo pega esse estoque regulador, põe no mercado para regular preço. Como o produto permanece estocado por muito tempo, fiscalizações de rotina são necessárias. Uma dupla de técnicos da Conab visita os locais para conferir se está tudo dentro das normas. Primeiro, eles conferem esse número, que fica nas estruturas. Na prática, é como a placa de um automóvel. A partir dos dados registrados, são checadas as condições de higiene, a manutenção do maquinário, a qualidade do produto e a temperatura dentro dos silos. Já conferir se a quantidade do produto bate com a que foi comprada exige exercícios matemáticos e físicos. Primeiro, se mede, por exemplo, o perímetro do silo.
Depois é hora de subir nele. Capacete e o cinto de segurança são indispensáveis nessa parte do serviço. Dentro da estrutura são os espaços vazios que indicam quanto foi ocupado. Cada silo tem um espaço vazio, então a gente recolhe esse espaço vazio, aí nós temos um programa específico para esse tipo de trabalho, aí feito o cálculo, chega um resultado, se está sobrando ou está faltando. O Rio Grande do Sul só perde para o Mato Grosso, que tem produções mais expressivas de soja e milho, por exemplo. Durante essa semana, todas as mais de 100 empresas credenciadas pela Conab aqui no Rio Grande do Sul foram submetidas a essa fiscalização. Os produtores gaúchos são responsáveis por mais de 500 mil toneladas do arroz armazenado pelo governo federal. E depois de todo esse trabalho, a tecnologia dá uma boa ajuda para os técnicos. Um software é responsável por mais algumas dezenas de contas e cruzamentos de dados. Afinal, subir e descer os silos já dá bastante trabalho. Fazia isso manualmente, né? A gente juntava aquele 2 mais 2 é 4, mais vezes tanto é tanto para chegar. Agora hoje não, nós só bota as medidas, os espaços vazios que nós encontramos e já diz o total de peso lá que tem, baseado no peso específico de cada produto. Ficou bem mais fácil mesmo. E agora nós vamos saber qual a previsão do tempo nos próximos dias. Dmítria, o tempo melhora ou vem mais chuva por aí? Bom dia. Olha, Lisemara, tá difícil, viu? Essa chuva tá chata, não quer ir embora por nada. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, esse final de semana vai ser perfeito para quem está planejando um programinha mais caseiro, já que a previsão é de chuva hoje e amanhã. Mas é uma chuvinha fraca, sem força. As temperaturas também continuam como nos últimos dias, mais amenas e sem extremos. Na segunda-feira, uma nova frente fria se aproxima e há previsão de chuva na faixa leste e norte do estado, mínima de 8 graus em Jaguarão. Na terça-feira, as instabilidades se afastam e o tempo deve se manter seco até quarta. As temperaturas devem ficar na casa dos 20 graus. Na quinta-feira, pancadas isoladas apenas na região norte. Sexta de tempo seco e mínimas em torno dos 13 graus. É um friozinho, viu, Lisemara? Eu acho que a recomendação é guarda-chuva e agasalho. De repente, precisa tirar um pouco do agasalho quando a temperatura subir. É isso então, Dmítria. O Agroband volta no próximo sábado, às 7h30 da manhã. Até lá, e não esqueça, Copa do Mundo é na Band. Ótimo final de semana a todos, bom dia.